Olá, querido amigo, querida amiga, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde que vos saúda e cumprimenta Pastor Lucas de Oliveira. Seja muito bem-vindo a este canal, você que está aqui pela primeira vez. Quero dar as boas-vindas a você e pedir que você se inscreva neste canal, também deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com outras pessoas este conteúdo. Eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai te abençoar e enriquecer a sua vida. Hoje, sábado, pela graça de Deus, você que está assistindo qualquer outro dia também, mas aos sábados nós fazemos aqui no canal a série Nossa Missão. Todos os sábados, a partir do meio-dia, vai um vídeo vem para o canal, melhor dizendo, e você recebe a notificação quando você aperta o sininho aí e marca a opção todas. Todas se refere a todas as vezes que um vídeo for ao ar, você vai receber as notificações. E todos os sábados, a partir do meio-dia, nós fazemos este encontro, esta meditação da série Nossa Missão. Para você que não conhece, este é um canal cristão, onde nos deixamos ser usados pelo Senhor para que as pessoas sejam edificadas, despertadas, consoladas pelo Divino Espírito Santo, tá bom? Espero que você goste, espero que você fique conosco e não saia mais. Espero que você se inscreva no canal e participe de tudo que acontece aqui. Afinal, hoje eu trago a você boas notícias. Olha, quem não gosta de boas notícias, né? Nós estamos fugindo e correndo de más notícias. As más notícias estão por todos os lados. E você que não acompanhou o último vídeo do canal, vou deixar aqui na descrição e no card também, para que você acompanhe. Nós temos a parte 1 e a parte 2. Na parte 2, nós explicamos o que é o Evangelho. E hoje eu quero dar continuidade, lembrando a você que já acompanhou os outros dois e informando a você que está chegando agora que Evangelho vem da palavra grega euangelion, que significa boas notícias, boas novas, novidades, coisas boas. E claro, o Espírito Santo de Deus inspirou os escritores sagrados e é uma palavra muito feliz, muito bem colocada, porque é exatamente isso que Deus tem para nós. Geralmente, este termo grego era usado pelos antigos quando havia algum anúncio de uma vitória militar sobre as forças inimigas. Então, quando chegava a notícia, claro, causava uma euforia em todo o povo. Os romanos também anunciavam o nascimento dos imperadores, e isso para eles era uma boa notícia, quando um novo imperador, por exemplo, subia ao trono, né? Então, essa terminologia no Novo Testamento traz para nós a compreensão de que a vitória sobre o mal chegou, de que o nascimento, não do imperador romano, não de nenhuma autoridade romana chegou, mas o nascimento do Salvador. É o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já havia sido anunciado lá no Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 15,
quando Deus profetizou, quando Deus declarou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça e o poder de Satanás. Claro, isso é uma boa notícia. Após a má notícia de que os nossos primeiros pais haviam pecado, ou seja, Adão e Eva, o mundo ficou com medo. As pessoas ficariam com medo, com toda certeza. A maldição do pecado e da morte entrou através do pecado. Mas logo em seguida vem a promessa de salvação. A boa notícia é a boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que é muito mais do que uma boa manchete de um jornal, um bom título de uma página da internet. É a presença real de Jesus Cristo entre os homens. É o poder de Deus cumprindo o plano divino com o propósito, claro, de salvar toda a humanidade. Disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. E olha que interessante, a palavra evangelho é encontrada 72 vezes no Novo Testamento. 72 vezes a palavra, o termo evangelho aparece, claro, em diversos contextos, mas aparece ali no Novo Testamento. E eu quero apresentar algumas referências bíblicas. Claro, o nosso tempo aqui é resumido, nós não queremos nos estender e nem esgotar o assunto, mas eu quero que você preste atenção, porque em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 16, Paulo diz que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Também em Romanos, capítulo 1, versículo 9, diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Ainda em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo diz pelo Espírito Santo: porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Graças a Deus. Ainda Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça
à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perceba, o Evangelho de Jesus está em toda a palavra de Deus. É o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho de seu Filho, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da glória, o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno. O Evangelho de Jesus diz que Deus amou o mundo de forma incondicional. João capítulo 3, versículo 16. O Evangelho nos apresenta o amor de Deus de maneira particular. Romanos capítulo 5, versículo 8. O Evangelho nos apresenta a solução para o problema do pecado. João capítulo 1, versículo 29. O Evangelho diz que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, 10. O Evangelho nos traz a libertação. Lucas 4, 18. O Evangelho traz cura para os doentes. Lucas 41, 18. O Evangelho nos apresenta a misericórdia para aqueles que sofrem. Mateus capítulo 9, versículo 36. O que é o Evangelho? Em suma, o Evangelho é a boa notícia. Quem trouxe esta boa notícia? Jesus, o Filho de Deus. E com esta boa notícia, ele trouxe a sua graça, a sua verdade, a luz, a vida e a incorrupção. O que o Evangelho oferece? A salvação, as riquezas incompreensíveis de Cristo e as virtudes de Deus. O Evangelho ensina como viver o reino de Deus, como viver a vontade de Deus ainda aqui na terra. E qual deve ser a atitude de todos nós em relação ao Evangelho? Termino dizendo que a nossa atitude deve ser sempre amar o Evangelho, viver o Evangelho e proclamar o Santo Evangelho a toda criatura. Oremos a Deus nesse instante para que o Senhor nos desperte para amarmos, vivermos e praticarmos e pregar o Santo Evangelho a toda a criatura. Querido Deus, amado Pai de glória, Pai de poder, obrigado pelo Santo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho eterno, o Evangelho do reino, o Evangelho da glória, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho, o Santo Evangelho. Oh, eu amo o Evangelho. Nós queremos praticar e viver o Evangelho e pregar o Santo Evangelho a toda a criatura. Querido Deus e Pai, abençoe esse amado irmão, essa amada irmã que está acompanhando esta série Nossa Missão. Vamos cumprir, meu Pai, a nossa missão de pregar o Santo Evangelho. Nós te louvamos, nós te glorificamos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui no nosso canal. Aos domingos nós fazemos a série bibliológica, Domingo Bibliológico,
Todos os domingos nós trazemos informações a respeito da Bíblia Sagrada para todos vocês. Fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar aqui o seu comentário, inclusive com sugestões de conteúdo, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Aqui vosso irmão e amigo, Pastor Lucas de Oliveira.